Pessoal do Raimundo que está acompanhando aí as nossas videoaulas de Java. Hoje chegamos à nossa quarta videoaula e estamos finalizando o dia 2 do livro Aprenda Java em 21 dias. Muito bem, pessoal. Hoje, nessa nossa videoaula, eu vou estar passando uma explicação para vocês sobre literais, expressões e operadores, comparações, aritmética de string e alguns exercícios no final para testar o conhecimento adquirido nessas duas videoaulas, a videoaula 3 e a videoaula 4, certo? Bom, vou começar falando para vocês sobre literais. O que é um literal? Literal é bem simples. Um literal é qualquer número, texto ou outra informação que representa diretamente um valor. Ou seja, se eu definir um int year 2004, aqui eu possuo o literal 2004, ok? Sempre que for um valor que defina uma variável, eu vou ter um literal. Um literal, então, como dito antes, pode ser um número, um texto ou outra informação que represente diretamente um valor. Bom, agora vamos falar então sobre literais numéricas. Basicamente, quando a gente fala de literais numéricas, a gente está falando de números. Por exemplo, o número 4, ele é uma literal inteira do tipo de variável int. Eu também posso pegar esse mesmo número 4 e colocar ele em variáveis do tipo byte e do tipo short, pois o número 4 é pequeno o suficiente para caber dentro de um byte e de um short, certo? Agora, se eu quiser transformar esse 4 num long, eu adiciono um L no final, a letra L no final do número 4. Dessa forma, eu vou transformar o número 4 numa literal do tipo long. Como assim? Dessa forma. Eu tenho int 4. Int A que é 4. Como eu falei, eu posso ter um byte B, também tendo 4, porque cabe dentro do byte. Eu também posso ter um short C, que cabe o 4. Agora, se eu quero colocar esse literal dentro do long, é bem simples. Eu seleciono o long, D igual a 4L. Pronto. Agora eu tenho 4 do tipo long. Certo? Muito bem. Interessante que, se vocês estão acompanhando todas as videoaulas, podem ter percebido na última videoaula que foi o momento que a gente estava falando sobre long. Nós estávamos falando sobre os tipos de inteiros e chegou um momento onde eu fui apresentar para vocês os tamanhos e os valores mínimo e máximo que pode ser armazenados dentro de um long, correto? Muito bem. Então lá eu tinha o seguinte: long min e um long max. Nesse momento, o que acontece? Eu fui mostrar para vocês que o tamanho mínimo, o valor mínimo que pode ser armazenado dentro de uma variável long é o seguinte: menos 9223372 036 854 775 808. Esse é o menor valor que pode ser armazenado dentro de um long. Só que o que acontece? Eu parei a videoaula nesse ponto porque eu não estava conseguindo notar qual era o problema que eu estava tendo aqui. E aí eu até via que aqui me dizia: olha, o número é muito grande, o número inteiro é muito grande. Só que o que acontece, pessoal, o erro era tão bobo que eu acabei percebendo após terminar de gravar a videoaula,
e eu vou mostrar para vocês porque foi o prometido, eu prometi que eu iria mostrar, e é interessante vocês saberem disso, porque nem todos os erros a gente consegue corrigir na hora, mas depois dá uma pesquisada na internet, busca lá no Google, que sempre vai aparecer a resposta e você vai notar que na maioria das vezes foi talvez um erro bobo, algo que você não conhecesse, algo que você está aprendendo. Então o que acontece? O que eu faço para resolver esse problema? Bota um L no final. Se é um long, eu tenho que adicionar o L. Se eu não adicionar o L, ele vai considerar que é um inteiro e vai ficar dando erro, certo? Então esse é o número mínimo, é o menor número que pode ser armazenado dentro de uma variável long. E o maior número, por sua vez, é o seguinte: 223.372.036. Copiado aqui de cima é mais fácil. Só vai alterar o final dele, que vai ser 807. Também dá erro, eu adiciono L. Pronto, agora a gente pode notar o seguinte: se eu tentar botar o 809, ele já vai me dar erro. Tudo bem, agora está estourando o tamanho da variável long, do tipo long. Muito bem, então vou deixar até o 808. E nesse caso, a mesma coisa. Se eu coloco 808, está estourando o tamanho da variável do tipo long. Volto para 807, está armazenando. Beleza? Então, só puxando isso da última aula que acabou ficando pendente. E eu não poderia deixar isso pendente para vocês que estão acompanhando as videoaulas. Provavelmente estariam lembrando desse problema que a gente teve na última videoaula. Então tá aqui, tá resolvido. Espero que tenha sido um conhecimento a mais para vocês, como foi para mim. Eu tenho certeza que não vai acontecer mais comigo isso, porque eu gravei que precisa do L. Eu não costumo usar muito long, então acabou que eu fui usar e tive esse problema. Beleza? Muito bem. Então vamos continuar falando sobre as literais, pessoal. Vamos ter notado? Caso a gente queira adicionar um número que seja menor do que zero, ou seja, um número negativo, é bem fácil. Você adiciona uma variável e coloca o menos na frente. Então essa seria uma literal negativa, ok? Já as literais de ponto flutuante, por exemplo, float, PF, elas utilizam o ponto para separar o que vai após a vírgula, para separar as casas decimais. Então ficaria 1.4. Opa, tá dando erro, mas esse vocês lembram da última videoaula. Se é do tipo float, eu coloco um F no final. Se é um ponto flutuante do tipo double, eu posso fazer normalmente assim, que não vai ter problema algum sem o F no final, ok? Além das literais numéricas, nós possuímos as literais booleanas. Uma literal booleana, assim como o tipo de dados booleano, apenas possui os valores de true e false. Então, se eu defino um boolean choose, eu vou colocar true. Aliás, choose, eu vou colocar true, ou eu vou colocar false. Se eu tentar colocar qualquer outro valor, óbvio que vai dar errado. Isso é da mesma forma que nos tipos de dados que a gente aprendeu na última aula. Agora, literais de caractere. As literais de caractere são expressas por um único caractere cercado por apóstrofos, como essa que eu vou mostrar para vocês. Char B. Beleza, tenho uma literal de caractere. Ok? Além disso, nós possuímos os chamados códigos de escape de caractere. O que são os códigos de escape de caractere? São literais de caractere que representam caracteres que não são prontamente imprimíveis ou acessíveis por um teclado. O que eu quero dizer com isso? O seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar uma string qualquer. String palavra. Esta é uma frase.
Opa, está não, esta é uma frase. Agora eu vou definir string palavra 2 e vou dizer esta é outra frase. E agora eu quero mostrar essas duas frases na tela da seguinte forma: system.out.println palavra e palavra 2. Opa. Palavra e palavra 2, porém aqui está errado. Palavra 2. Palavra 2. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu estou botando dentro do mesmo print as duas palavras. Mas eu vou fazer da seguinte forma, para deixar isso aqui mais separadinho. Vou botar um espaço aqui. E se eu executar agora, o que ele vai fazer é mostrar esta é uma frase e logo após esta é outra frase. Eu ainda vou botar aqui dentro uma vírgula. E agora ele vai me mostrar esta é uma frase, vírgula, esta é outra frase. Bom, mas voltando então aos códigos de escape de caractere. A gente possui certos códigos que eles não vão ser impressos, mesmo que eu coloque aqui dentro da string, eles não vão ser impressos, eles têm um significado, eles são um escape. Então, se eu colocar, por exemplo, /n esta é uma frase, quando eu executar, olha o que ele faz. Esta é uma frase. /n significa nova linha. Esta é outra frase. Aí essa vírgula até fica meio estranha aqui, e esse espaço também, então vamos deixar dessa forma. Essa é uma frase, /n, esta é outra frase. Eu vou adicionar um comentário aqui, e vocês podem adicionar aí também, para deixar gravado todos esses códigos de escape. É claro que se vocês precisarem, tem esse código na internet, todos esses códigos de escape, mas aqui eu já vou deixar caso alguém queira anotar. Então, o /n é utilizado para colocar a frase, a próxima frase, em uma nova linha. Ou melhor, o /n é utilizado para criar uma nova linha, porque pode não haver uma frase abaixo, então ele apenas daria uma nova linha. Se eu não tivesse aqui nem o palavra 2, deixar apenas dessa forma, ele vai deixar um espaço em branco embaixo, e daí é construído com sucesso. Vocês podem ver a diferença. Se eu tirar o /n, ele vai botar construído com sucesso logo embaixo. Ok? Bom, além desse caractere, desse código de escape, nós possuímos também o _t, que é utilizado para tabulação. Então vamos voltar ao nosso exemplo com duas frases. Esta é outra frase. E ao invés do /n, eu vou botar /t. Vou exibir aqui abaixo palavra 2. Executo. Olha o que acontece. Ele dá um famoso tab. Perceberam? Ele dá um tab entre uma frase e outra. Qual espaço um tab? Olha só. Um tab. Estou dando um tab aqui. Ele está dando esse mesmo tab lá embaixo. É a tabulação. Tab. Além disso, o _b é utilizado para backspace. Utilizado para backspace. Bom, o que isso significa? Vamos trocar aqui, executar. Olha só o que aconteceu. Ele apagou o meu E que eu tinha nessa primeira palavra, porque eu botei o _b aqui. Se eu colocar o _b aqui também,
ele vai apagar o R e vai continuar apagando o E, porque eu coloquei um backspace aqui. Então, olha só. Olha o que acontece. Ele tira o que uma letra que está antes. Ou se eu colocar 2, vai tirar 2 letras, obviamente. Certo? Organizei melhor aqui o comentário para ficar mais fácil de vocês entenderem, sem todas aquelas palavras, deixando dessa forma mais simples. O próximo comando que eu vou mostrar para vocês é o contrabarra. O que faz o contrabarra? Olha só. O contrabarra exibe uma contrabarra. Por quê? Porque se você tentar colocar apenas uma contrabarra, ele vai dar um erro no seu código. Ele está esperando um caractere após isso. Só que se no seu código você quer exibir uma contrabarra, você faz dessa forma. Aí está resolvido. Beleza? E isso não acontece para barra. Para barra funciona normalmente. Apenas para contrabarra. Então, para exibir uma contrabarra. Certo? Beleza, pessoal. Existem ainda outros códigos de escape, mas nós não vamos ficar nos abstendo a eles. É interessante, caso você precise, você dar uma pesquisada na tabela que possui todos esses códigos de escape. Mas normalmente você vai utilizar a criação de uma nova linha, a tabulação, o backspace e talvez essa exibição de uma contrabarra. Mais comumente mesmo vai ser apenas a criação de uma nova linha, que você vai usar bastante dentro do seu código, principalmente se você for trabalhar aqui no console para organizar melhor, para ver melhor o código, você coloca um contrabarra e aí vai organizando tudo. Ok? Continuando com literais, possuímos ainda as literais de string, que obviamente aqui nós possuímos uma literal de string, certo? Seria mostrar uma frase, o valor de uma frase, o valor de uma palavra. Essas seriam as literais de string. Beleza? Muito bem, agora vamos pensar o seguinte. Dentro do Java, você pode fazer diversos tipos de programas, ok? Diversos códigos. Agora, dentro do Java e, claro, dentro de outras linguagens de programação. Agora, se você tem um int A que vale 3 e um int B que vale 5, e você quer saber a soma desses dois números. Em códigos anteriores, em videoaulas anteriores, a gente já fez isso. Mas isso se chamam expressões e operadores dentro do Java. Então, para fazer a soma, você vai adicionar um operador, que é o operador da soma. Aqui você possui uma expressão, vai retornar um valor, como falamos, acredito que foi na segunda aula. E além disso, você possui o operador do mais. Dessa forma, vamos colocar aqui um sout, soma, vai receber a soma. Beleza. Agora, eu quero saber a divisão entre esses dois números. Tem como? Tem como. Divisão. A dividido por B. Ok? Vocês vão notar uma questão, se eu colocar. Esses dois números não dá uma divisão exata. Dá uma divisão que tem resto. Então, como que está me mostrando aqui esse valor de 8? Opa. Bom, está me mostrando o valor de 8 porque, claro, eu botei a soma aqui. Então, realmente vai mostrar o valor de 8. Como deve mostrar esse valor de 0? Bom, 3 dividido por 5 dá 0 ponto alguma coisa. Vamos até conferir aqui, porque eu não sou tão bom de cálculo assim. Vamos lá, 3 dividido por 5, 0.6. Muito bem. Por que está me mostrando que A dividido por B dá 0? Porque eu estou botando numa variável do tipo inteiro. Então, nesse caso, eu tenho que adicionar num double, por exemplo. Double de 3 dividido por 5. Agora, ele vai me mostrar 0.0. Por que ainda não me mostrou o valor correto? Porque eu tenho que definir dessa forma.
que eu estou dividindo dois inteiros, mas que eu quero o resultado num double. Agora sim, 0.6 está me mostrando o valor correto. Beleza? Muito bem. Além disso, nós possuímos outros operadores. Nós possuímos o operador da multiplicação. 3 vezes 5. Possuímos o módulo, que seria... Opa, aqui eu fiz errado, hein? Vocês não me avisam? Como assim? E agora vamos já mostrar a multiplicação. E o módulo. Olha só. A multiplicação eu tenho o valor de 3 vezes 5. E no módulo eu possuo o valor mais o resto da divisão de 3 por 5. E ainda possuímos a subtração, que obviamente vai nos mostrar o valor de 3 menos 5, que será subtração menos 2. Beleza? Esses são os operadores básicos: a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e o módulo. Ok? Métricos, nós também possuímos os operadores de atribuição, que fazem o seguinte. Vamos continuar utilizando as variáveis a e b. Por exemplo, a mais igual a b, eu estou dizendo o seguinte. Aqui eu vou colocar qual o significado, certo? Para vocês entenderem. Que o a é igual a a mais b. Da mesma forma, se eu colocar x menos igual a y, aliás, x a menos igual a b, eu estou dizendo a é igual a a menos b. Também, se eu colocar a vezes igual a b, eu estou dizendo que o a é igual a a vezes b. E se eu colocar a dividido igual a b, eu estou dizendo que a é igual a a dividido por b. Beleza? Bem tranquilo esses operadores aqui. E além dos operadores, eu também posso incrementar ou decrementar da seguinte forma. Se eu colocar a mais, eu estou dizendo que o a vai receber a mais 1. Certo? Então eu estou incrementando 1 no a. Eu também posso decrementar a menos menos. Estou colocando que o a recebe a menos 1. Beleza? Operadores, nós ainda possuímos os comparadores, os operadores de comparação, que seriam os seguintes: igual igual eu utilizo para igual. Beleza? Que eu não preciso porque eu já estou criando um bloco de comentário, então eu não preciso fazer isso. O igual igual então realmente é para igual. O exclamação igual é para não igual ou diferente. O símbolo de menor é para menor. O símbolo de maior é para maior. O símbolo de menor igual é menor igual. E o símbolo de maior igual é maior igual. Para que são usadas principalmente essas comparações? Dentro de algum tipo de if. Por exemplo, if a é maior do que b, se 3 for maior do que 5, nesse caso vai dizer que não. Faça o seguinte: sout sim, a é maior do que b. Se não, faça o seguinte: a não é maior do que b. Nesse caso, resultaria em a não é maior do que b, porque no a eu tenho 3 e no b eu tenho 5.
Beleza? Da mesma forma, poderia usar um igual aqui, então realmente é usado para comparações e normalmente dentro de ifs. Temos também os operadores lógicos, que são usados da seguinte forma. Por exemplo, dentro desse mesmo if, eu vou fazer o seguinte: se o A for igual ao B, ou o ou é dessa forma. Se o A for igual ao B, ou se o B for maior do que o A, vai mostrar a mensagem primeira mensagem. Se não, ele vai mostrar segunda mensagem. O que vai me resultar aqui? Primeira mensagem. Por quê? O A não é igual ao B, mas o B é maior do que o A. Então, primeira mensagem. Agora, se eu colocar e, se o A for igual ao B e o B for maior do que o A, agora vai me retornar a segunda mensagem. Por quê? Porque o A não é igual ao B. Mesmo assim, o B é maior do que o A. Então, segunda mensagem. Então, além dos operadores de AND e de OR, eu também possuo os de NOT e os de SHOR. Ok? Mas os mais usados são AND e OR. A precedência de operadores funciona da mesma forma que na matemática. Certo? Então, você vai primeiro ter os parênteses, você depois vai ter a multiplicação, a divisão, o módulo, depois a adição, a subtração, enfim. É da mesma forma que na precedência da matemática. Beleza? E ainda temos a aritmética de string, que foi o que eu mostrei antes para vocês ainda, que a aritmética de string é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma string oi, que é oi, e uma string tudo bem, que é tudo bem. O que é a aritmética de string? É você concatenar, por exemplo, essas duas strings da forma que a gente fez antes, botando oi, vou adicionar, vou concatenar uma vírgula e um espaço e concatenar a outra string colocando tudo bem. Agora eu vou ter oi, vírgula, oi, vírgula, tudo bem aqui embaixo. Então eu concatenei. Essa seria a aritmética de string. Vídeo aula, como eu prometi no começo, eu vou deixar 3 perguntinhas para serem respondidas até a próxima videoaula. E aí vocês, se tiverem alguma dúvida, dá uma pesquisadinha aí, e vocês já conseguem dar uma testada no conhecimento para saber se está ok, se tem que dar uma revisada nas videoaulas, mas acredito que vai estar tudo certo. Então as perguntas são o seguinte, eu vou até colocar na tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. A primeira pergunta é o seguinte: qual dos seguintes é um valor válido para uma variável boolean? Letra A, true. Letra B, false. Ou letra C, 10. Número 2. Qual destas não é uma convenção normalmente usada para a nomeação de variáveis em Java? Letra A, depois da primeira palavra no nome da variável, cada palavra sucessiva começa com uma letra maiúscula. Letra B, a primeira letra do nome da variável é minúscula. Letra C, todas as letras são maiúsculas. E a pergunta número 3, qual desses tipos de dados mantém números de menos 32.768 ao 32.767? Letra A, um char. Letra B, um byte. Ou letra C, um short.
Ok, pessoal? Espero que tenham gostado de mais essa videoaula. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma e que o conhecimento esteja sendo adquirido da melhor forma. Convido também para que acessem a nova página do Raimundo. Tá bem legal, a gente deu uma editada legal na página. Deixou melhor para a versão mobile, deixou melhor para o desktop e estamos trazendo notícias novas sempre que possível. Beleza? Espero que tenham gostado, espero vocês na próxima videoaula e até lá. Um abraço.